Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje teremos uma conversinha com o senhor LeBron Raymond James. Falaremos um pouquinho a respeito dele ter quebrado ali a sua sequência de partidas com 10 pontos ou mais, recorde um dos que vão ser intocáveis, eu acho que pra sempre, sabe? Não tem como alguém conseguir repetir esse tipo de feito. Eu tô aqui com as estatísticas abertas no meu computador de quanto tempo o LeBron está na liga, quantas vezes ele foi nomeado na corrida de MVP, na corrida de defensor do ano, All-Star. Tipo assim, a tabela de estatísticas dele é um negócio surreal e eu vou colocar aí pra vocês darem uma olhada também. Eu acho que a carreira em si mais absurda da história da NBA, com certeza. Ninguém conseguiu ficar por tanto tempo na liga em atividade, fazer o que ele faz. Só que é inegável que, se a gente olhar as estatísticas dessa temporada, o LeBron não é mais o mesmo LeBron a nível All-Star. O LeBron não é mais o mesmo LeBron top 10, top 5 jogador da NBA. Só que ainda assim, ele próximo de fazer os 41 anos de idade ainda consegue fazer 29 pontos e ser clutch, ser o jogador mais decisivo ali na reta final do jogo para sair com a vitória contra o Philadelphia 76ers. Então vou fazer assim um recap desses dois jogos que aconteceram, o jogo do Toronto Raptors e o jogo de ontem do Philadelphia, e falar um pouquinho sobre os meus pensamentos dessa temporada do senhor LeBron James. Se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like, que vai estar ajudando demais esse canal a se manter de pé. Se quiser aproveitar a promoção de Natal na loja Trash Talk e ajudar mais diretamente a andar dripado estilosão, com camisetas oversized, exclusivas e limitadas, segundo o link na descrição, a loja oficial do seu canal de NBA. Agora sim, mais enrolação, bora começar. É o seguinte, a partida contra o Toronto Raptors eu assisti e a partida de ontem eu assisti o final. Então, quais são as minhas observações sobre o LeBron ter quebrado o seu streak de 1.297 partidas com 10 ou mais pontos, cara? É muito jogo. Primeira observação, a última vez que isso tinha acontecido, ele fazia menos de 10 pontos no jogo, ele fez 8 pontos no jogo. E foi no dia 5 de janeiro de 2007. O cara ficou quase 19 anos em jogos de temporada regular, fazendo 10 ou mais pontos. Segunda observação, ele na verdade fez uma partida no meio desse caminho de menos de 10 pontos, porém foi nos playoffs. O LeBron em 2011, quando ele perdeu o título para o Dallas Mavericks, ele fez uma partida nas finais de 8 pontos. Mas lembrando que esse recorde dele conta apenas temporada regular. O segundo cara, que tem o maior número de partidas com 10 ou mais pontos, teve 8 temporadas a menos que ele, e a pessoa em questão é Michael Jordan, que teve quase 800 partidas seguidas, fazendo 10 ou mais pontos, quebrou essa streak, né, de temporada regular, se eu não estiver enganado, quando ele voltou a atuar no Washington Wizards, fez uma partida, tipo, bem ruim. E aí temos o LeBron, que no dia 4 de dezembro de 2025, quebrou o seu recorde aí de 1.297 partidas. Cara, isso é simplesmente um absurdo. O cara já atuava a nível MVP antes de eu começar a acompanhar basquete. Na verdade, quando ele entrou na liga, eu tinha 7 anos de idade. E sim, eu denunciei a minha idade aqui. E ele, como calouro, com 18 para 19 anos, já fazia mais de 20 pontos por partida. Então ele fazer isso até essa idade, até quase os 41 anos, é loucura. Sobre a partida que ele quebrou essa sua streak, né, esse seu recorde. O LeBron, ele tá velho, ponto. Quando você assiste um jogo do LeBron James, um jogo normal desses que ele performa abaixo, você vê o porquê que ele não é mais o homem de ferro que ele era. Ele não é mais aquela aberração explosiva atlética que aguenta jogar 40 minutos por partida, fazendo 30 pontos por jogo, pegando 10 rebotes e entregando 10 assistências. Ele não é mais esse cara. Pelo simples fato de a idade estar começando a pesar. E quando você assiste, a linguagem corporal do LeBron James é de que ele está começando a ficar velho e tá tudo bem. O Lakers sabe disso. O LeBron sabe disso. Todo mundo em volta dele devia saber disso. O cara está com quase 41 anos nas costas e tudo que ele já entregou para essa liga, tudo que ele já entregou para nós, fãs de basquete, seria injusto a gente não aceitar que, na maior parte das noites daqui pra frente, ele vai parecer um cara velho. Sabe quando acaba de acontecer um ponto que os jogadores voltam correndo para a quadra de defesa? Você vai ver o LeBron James em muitos momentos que ele já vai estar ali parado na 45, na diagonalzinha ali fora da linha dos três, esperando para receber a bola. A maior parte das vezes ele vai voltar dali pra defesa andando. E isso é a atitude de um cara que está com a idade avançada. Eu lembro de ter visto algum momento dessa partida do Toronto Raptors na qual ele meio que reclamou, assim, com a linguagem corporal de ter que fazer um esforço a mais, sabe? Tipo, ai caramba, eu tinha que fazer um corta-luz ali, pô. Ai, o cara perdeu a bola, vou ter que voltar correndo mais pra defesa. É o tipo de reclamação de um jogador profissional quando ele está acima da idade, cara. E tá normal. Então o Hey Brown, ele pode ter essa temporada abaixo e eu acredito que essa, infelizmente, pode ser a última temporada da carreira dele. Agora vamos aos aspectos do jogo. Por que ele não bateu pelo menos os 10 pontos? Primeiro, o LeBron já não é
mais uma ameaça pro aro como ele foi há tempos atrás. Dá pra ver que ele não consegue mais criar tanta separação do seu jogador adversário quando ele vai também criar um arremesso de meia distância. E ele simplesmente não vai mais tanto pro aro como ele ia antigamente. Então, pegando esses 3 fatores ofensivos, torna o LeBron um cara mais previsível na hora de jogar, mais fácil na hora de mais fácil assim, né, entre aspas, mais fácil na hora de defender e dificulta ele na hora de criar as oportunidades para ele mesmo pontuar. Como por exemplo, desses 8 pontos dele, se eu não me engano, 4 foram de drivings, foi indo pro aro, e um deles foi numa transição que ele pegou num trailer, né, ele pegou entrando, né, no contra-ataque, recebeu a bola e fez a bola de mão esquerda indo na direção do aro, porque ele não está conseguindo criar mais tantas idas pro aro como ele criava antes, porque isso cansa, isso requer bem mais energia de um cara que já não tem mais tanto gás quanto antes. E ainda mais quando o Toronto Raptors colocou um excelente defensor, muito forte e muito jovem para marcar ele, que é o Scottie Barnes. Então ele teve muita dificuldade para poder se livrar do Scottie Barnes em toda e qualquer ocasião. Teve um arremesso contestado que ele matou na cara do Mamu, mas tirando esse arremesso, a maioria dos arremessos que ele tentou, ele foi contestado e errou. Outro ponto também, ele teve a bola da vitória do jogo, mas ele preferiu passar para um atleta que estava wide open no corner, que foi o Rui Hachimura, estava sozinho na zona morta, matou o arremesso para 3 e eles ganharam o jogo. E inclusive foi engraçado que no final da partida o LeBron foi perguntado: cara, e sobre essa sua streak que você quebrou aí de 1.297 partidas, alguma coisa a dizer a respeito? Ele: não, a gente ganhou o jogo, tá tudo bem. Então visivelmente o LeBron James parece um cara que já está conformado, né, com a idade que ele tem, com a responsabilidade que ele tem nos ombros, com ele ir atrás de resultados positivos para encerrar a carreira como um vencedor que ele é, sem egoísmo, sem vaidade, passando a bola e preferindo o companheiro mais livre do que as próprias estatísticas e os próprios recordes que ele ainda está quebrando, né? Mas basicamente esse jogo em si ficou bem claro para mim, esses pontos que eu falei para vocês. Ele não consegue mais criar tanta separação quando ele tá jogando num contra um na meia distância. Um dos masters do game, assim, o cara conseguia, mesmo com poucos movimentos, só que explosivo, o defensor com medo do driving dele, né, qualquer jab, qualquer movimento que ele fizesse fintando que ia entrar, o defensor ia recuar e ele conseguiria criar um espaçamento maior para ele poder efetuar um arremesso, o que ele não tá conseguindo mais fazer com tanta frequência. Ele não vai mais tanto pro aro e não tem mais tanto perigo das finalizações dele, e ele também é menos ativo, ele tem menos gás para correr a quadra, ele tem menos gás para incomodar a defesa. Ele normalmente tá fazendo corta-luz e já abrindo para a linha de 3 pontos para pegar num pop, né, para pegar a bola no arremesso, num catch and shoot, pegar e arremessar, ao invés de tentar criar alguma coisa em dupla mais físico, e isso é natural da idade. Mas ainda assim, pontos extremamente positivos no jogo do LeBron. Ele é muito inteligente, ele passa muito bem a bola e ele consegue organizar os companheiros em quadra. Então ele como um playmaker, ele como uma segunda opção de armador, ele ainda faz um papel excepcional dentro de quadra. Agora, cortou daqui e pulou pro jogo seguinte contra o Philadelphia 76ers. Foi um jogo na qual todos esses arremessos que eu falei pra vocês, que ele não conseguiu criar separação, que ele não conseguiu se livrar do defensor, que ele não conseguiu dar um step back, né, fazer uma finta e dar um step back que criasse o espaço confortável para ele arremessar, e ele acabou errando no jogo contra o Raptors, ele converteu no jogo contra o Philadelphia 76ers. A maioria dos arremessos dele foram arremessos de meia distância contestado, ou então arremessos de catch and shoot para 3 pontos, de pegar e arremessar direto para 3 pontos. Então não quer dizer que porque ele não tem mais o gás que ele tinha, não quer dizer porque ele não é mais o atleta físico que ele era antes, que não vai ter partidas aonde a bola dele vai estar caindo e ele vai conseguir vir para 29 pontos como ele fez ontem. Em ser clutch como ele foi nos momentos finais, onde outros companheiros não estavam matando bola, mas caía na mão dele e ele tava botando pra dentro. Inclusive, só fazendo um recap aqui, que o momento mais engraçado desse jogo foi um torcedor falar pro LeBron que ele tava ficando sem cabelo, e o LeBron deu uma resposta, mano, que absurdo. Eu vou ter que colocar esse lance aí pra vocês verem. We go. You still ain't got no hair though. It's Então, quando a gente vê aqui as estatísticas do senhor Brown, 16,1 pontos, 4,7 rebotes, 7,6 assistências, muito bem ainda passando bola, 33% para 3, 46 de quadra, 54,5 de lance livre. Inegavelmente, o cara mais absurdo com a idade que ele está, né? Chegando aos 41 anos. Inegavelmente, a melhor longevidade da história da NBA. Inegavelmente, fez um jogo de 29 pontos. Absurdo ontem, onde inclusive um dos drivings que ele fez pro aro, ele finalizou numa cravada no contra-ataque, que foi porque tinha um cara que tem a idade do corpo pior do que os 41 anos, deve ter uns 65 anos em cada joelho ali, e uns 80 em cada tornozelo, que é o Joel Embiid. Então se fosse contra o Raptors, ele provavelmente não conseguiria fazer aquela finalização se tivesse um Scottie Barnes ali embaixo do aro e tudo mais. Só que ainda assim a gente precisa entregar as flores ao Brown, porque ele merece, sabe, o The Chosen One.
King James, LBJ, The Akron Hammer, L-Train, Benjamin Buckets, Captain Lemerica, The Little Emperor. Isso são todos os apelidos que tem aqui no site de estatísticas a respeito do LeBron. Ele merece ainda bastante respeito aos 41 anos de idade. Então eu sei que é triste a gente imaginar que está chegando muito, mas muito perto do final. Mas infelizmente está chegando perto do final. A carreira do homem vai acabar mais cedo do que a gente imagina. A carreira do homem vai acabar mais cedo ou mais tarde. Infelizmente isso pra mim é loucura, porque desde antes de eu entrar, ele já era uma das caras da liga. Quando eu comecei a acompanhar na NBA e durante todo esse meu período de vida, sempre existiu o LeBron James na NBA. Então, cara, vai ser um dos dias mais tristes de fato. Eu de um cara que passou de hater pra fã, né, ao longo da minha vida, do LeBron. Vai ser bem complicado ver o homem indo embora, mas só que a gente tem que entender que ele nunca fez menos de 20 pontos e essa é a primeira temporada na qual ele tá com 16 de média. E antes desse jogo de ontem ele tava com 14. Então o jogo de ontem deu uma virada de chave legal. Só que pra mim é um dos indicativos que o LeBron está perto de pendurar os tênis. O time do Lakers contra o Raptors, por exemplo, estava melhor defensivamente sem o LeBron em quadra. No jogo de ontem ele deu aquela rebatida, ele deu aquela resposta, mas só que não esperem que o LeBron vai manter o tipo de produção que ele teve contra o Philadelphia 76ers ao longo dos próximos jogos até o final da temporada. Até porque ele tá numa restrição de minutos e está numa organização de calendário bem restrita. Ele, joga um jogo, provavelmente vai perder o outro. Às vezes ele joga um e perde 2 jogos. Isso é natural de um cara que tá saindo de uma lesão no ciático e que tem 41 anos de idade. Então se o LeBron conseguir jogar 60 partidas essa temporada, vai ser muito. Eu acredito realmente que os planos dele, sendo bem sincero agora pra vocês, é ganhar mais uma NBA Cup. Porque ele sabe que ainda vai ser bem complicado de sair vitorioso desse Oeste. Vai ser bem complicado desse time do Lakers, por mais que esteja parecendo um dos melhores times da NBA, bater um time chamado Oklahoma City Thunder. Então eu acho que a ideia do LeBron neste exato momento é ganhar mais uma NBA Cup. Você pode ver que nos jogos da NBA Cup ele se esforça, joga mais, está presente. Porque na contagem de títulos, quando ele encerrar a carreira dele, vai ser o mesmo número de títulos, né? Vão ser 2 da copinha, para ele se igualar ao Jordan em 6 e 6, que a gente sabe que não tem o mesmo peso. Só que pros fãs mais ávidos, isso vai já contar como argumento. E pelo que eu estou presenciando de LeBron James, o homem tá cansado, velho. Ele tá cansado. As 23 temporadas, os 41 anos, finalmente estão mostrando, né, a sua força, que parecia que nunca ia acontecer, mas está acontecendo. E o mais engraçado é que tem um cara também, vou lembrar de outro fato aqui que eu vou compartilhar com vocês, que quando o LeBron fez 30 anos de idade, o cara comentou assim, fez um tweet que acabou viralizando muito, que é assim: esse filho da mãe tá fazendo 30 anos, graças a Deus, ele vai estar incomodando por muito pouco tempo, sabe? Está bem próximo do fim, digamos assim. Porque geralmente os caras começam a declinar ali dos 30 pros 32 e começa a encerrar a carreira perto dos 36, 37. E tá agora o LeBron com 41 começando a declinar, né, sua carreira, começando a queda em produtividade, em explosão, em fisicalidade e tudo mais, mano. É loucura, velho. É loucura. O cara errou só por 12 anos apenas. Mas basicamente era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Os pontos que fizeram com que o LeBron perdesse o recorde dele aí de quase 1.300 partidas, que é a idade. O fato do LeBron não ser mais um cara a nível All-Star, nível top 10 da NBA, é a idade. O fato dele estar presente em poucas partidas, desfalcando o time, jogando um jogo sim, outro não, é a idade. Mas ainda assim, eu acho que por respeito ao LeBron, a liga e tudo mais, ele estará presente em mais um All-Star Game. Ele estará uma noite ou outra nos entregando performances como essa de 29 pontos. Porque querendo ou não, mano, a gente tá falando do rei, velho. Segundo maior jogador da história da NBA. E cara, e é loucura também, eu pensei em outro ponto, que as pessoas ficam muito sensíveis, emotivas assim mesmo, quando é qualquer coisa relacionada ao LeBron. Qualquer coisa vira, tipo, muito grande. Porque tá todo mundo com essa mesma sensação de que a gente tá vendo uma parte da história que tá acabando, sabe? É o que muita gente que começou a acompanhar a NBA agora, talvez consiga pegar alguns feelingzinhos ali nos vídeos documentário que eu faço no meu canal, que outras pessoas fazem aí no YouTube, que você assiste um documentário real de uma empresa de streaming grande, contando a história do cara, que tipo, velho, ele foi tudo isso, isso aconteceu, essa parte da história foi assim. E a gente tá falando de uma liga que tá existindo desde 1949. Se a gente contar, né, a fundação da antiga liga antes da NBA é desde 1946, então é uma liga que tem praticamente 80 anos de idade. E desses 80, 23 temporadas tivemos LeBron James sendo uma das maiores referências da bola laranja no mundo, cara. Então realmente é de se romantizar qualquer coisa que o velho faça. Não tem como negar.
Mas é isso, minha rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam sobre a quebra do recorde dele em uma partida de 8 pontos depois de 1.297 jogos? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Se você quiser comentar também a respeito do jogo do Philadelphia 76ers, onde ele fez 29 pontos, que a mão do homem tava quente, ele tava matando tudo que vinha. Comenta aí também o que você achou sobre o clutch LeBron James contra o time de Filadélfia. E eu vou ficando por aqui. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like se quiser ajudar mais diretamente, segundo o link na descrição. Camisetas da loja Trash Talk, exclusivas pra você. E eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima e falou!